Bom dia, alunos. Primeiro ano D, tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre a correção daquela lista da semana passada de ligações químicas. Então, resolvendo cada um dos 14 exercícios, o primeiro deles diz o quê? Ele fala que os átomos pertencentes à família dos metais alcalinos, terrosos e dos halogênios adquirem a configuração eletrônica de gases nobres quando, respectivamente, formam íons com números de cargas iguais a quanto? Pessoal, a família dos metais alcalinos terrosos é da família 2A da tabela periódica. E a família dos halogênios é da família 7A. Quem é da família 2A, ele tem 2 elétrons em sua última camada. Então, a tendência dele é o quê? É doar esses 2, então a carga dele seria mais 2. E quem é um halogênio é da família 7A. Quem é da família 7A tem uma tendência a receber um elétron para ficar com 8 e acertar a regra do octeto. Então, ele precisa ter carga menos 1. Então, quando ele diz respectivamente, é o quê? Primeiro alcalinos terrosos e depois halogênios. Então, a alternativa correta seria a letra C, mais 2 da família 2A e menos 1 é a carga da família 7A. Beleza? Aí, só mostrando um pouquinho aqui para vocês. Aqui, ó. Família dos metais alcalinos terrosos, família 2A, tem 2 elétrons na última camada. A tendência é doar esses 2 elétrons. Família dos halogênios, família 7A, a tendência dele é o quê? Receber um elétron para ficar com 8. Então, a alternativa C é o que tem, respectivamente, mais 2 e menos 1. Beleza? Moleza, né? Então, vamos lá. O segundo exercício, ele diz o quê? Um átomo X apresenta 13 prótons e 14 nêutrons. A carga do íon estável formada a partir desse átomo será o quê? Pessoal, o que vai me interessar aqui é só esses 13 prótons. Por quê? Porque o número de prótons é equivalente ao número de elétrons de um átomo estável. Eu quero saber qual é a tendência dele, qual vai ser a carga dele. Então, eu tenho 13 prótons e 13 elétrons. Aí eu vou fazer o quê? Fazer a distribuição eletrônica em cima do diagrama de Pauling, que eu já comentei com vocês, e até passei isso nas aulas passadas. Aí, como que eu faço? Eu vou fazer a distribuição dos 13 elétrons nesse esquema aqui, ó. Aqui. Fazendo a distribuição eletrônica dos 13 elétrons, ficaria o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. A gente sabe que as ligações químicas ocorrem com os elétrons da última camada, ou seja, a camada de valência. Eu tenho o que aqui? Eu tenho 2 mais 1, dá 3 elétrons. Tendência de quem tem 1 até 3 é doar. Quem doa, carga positiva. Doa 3 elétrons, carga mais 3. Então, a carga mais 3 está em qual alternativa? Letra E. Molezinha, molezinha. Vamos lá, continuando então. Para adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, o átomo de número atômico 16 deve o quê? Mesmo esquema. Eu vou fazer o quê? Distribuição eletrônica, de acordo com o diagrama de Pauling, até que eu tenha a quantidade de elétrons que totalizam 16. Aí eu pego o quê? Eu pego os elétrons da última camada e com isso eu fico sabendo qual é a tendência que ele tem, se é de perder ou receber elétrons, ou seja, ganhar ou doar. Então, vamos lá. Voltando aqui, um átomo de número atômico 16. Fazendo a distribuição eletrônica dele, 16, dá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4. 2 e 4 dá um total de 6 elétrons. Quem tem 6 elétrons, a tendência é o quê? É receber 2 para ficar com 8. Então, a carga é menos 2. Menos 2, na verdade, vai ser o quê?
vai ser receber 2 elétrons. A carga negativa indica uma tendência que o átomo tem em receber elétrons. Vamos lá, então. Quarto exercício. Ao se transformar em íon estável, um átomo de magnésio e um átomo de oxigênio, respectivamente, ocorre o quê? O magnésio, se você for na tabela periódica, vai ver que o número atômico dele é 12. E o oxigênio, o número atômico é 8. Tem que fazer a distribuição eletrônica dos dois, aí ver a tendência de cada um em doar ou receber. Então, voltando aqui, eu tenho o quê? O magnésio fazendo a distribuição eletrônica, número atômico 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. A última camada do magnésio tem 2 elétrons. Então, se tem 2, tendência a doar 2, carga mais 2. O oxigênio, o número atômico dele é 8. Como que eu sei isso? Procurando na tabela também. Fiz a distribuição dos 8 elétrons, 1s2, 2s2 e 2p4. A última camada passou a ser a segunda. E na segunda camada eu tenho o quê? Os subníveis 2s2 e 2p4. Somando 2 e 4 dá o quê? 6 elétrons. Quem tem 6 elétrons, a tendência é o quê? Receber 2 para ficar com 8 e obedecer a regra do octeto. Quem recebe carga negativa, recebe 2, carga menos 2. Então, a alternativa correta é a letra E, que diz o quê? Que perde 2 e ganha 2 elétrons. Perde 2 o magnésio e ganha 2 o oxigênio. Vamos lá. Quinto exercício. Dadas as afirmações, a camada de valência de um átomo é aquela onde se situam os elétrons que participam de uma associação com outro átomo. Isso é certo ou errado? Pessoal, toda ligação química ocorre com os elétrons da última camada, isso é correto. E essa última camada é chamada também de camada de valência, ou camada mais externa, dependendo como você queira, mas significa a mesma coisa. Então, essa afirmação ela está correta. A segunda afirmação ele diz o quê? O número de elétrons na camada de valência de um átomo é igual ao número atômico. Errado. O número atômico corresponde muitas vezes ao total de elétrons. O número de elétrons na camada de valência é o quê? Os elétrons da última camada, não o total. E o 3. O átomo de oxigênio, ele possui 6 elétrons na camada de valência. Correto. Então, a alternativa correta é o quê? 1 e 3, correto. Então, a alternativa correta é a letra D. D de doido. Tranquilo? Vamos lá, continuando. São só 14 exercícios, pessoal. Devagar e sempre a gente vai lá. Um elemento A, de número atômico 13, combina-se com um elemento B, de número atômico 17. A fórmula molecular do composto e o tipo de ligação são, respectivamente, quais? Eu vou ter que fazer o quê? Tanto o átomo A, considero 13 elétrons, e o átomo B, 17, vou fazer a distribuição eletrônica e descobrir quantos elétrons ele tem na última camada. Então, o A, por exemplo, fazendo a distribuição de 13, dá o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Dá um total de, na última camada, 3 elétrons. Quem tem 3? Tendência a doar 3, carga mais 3. O B, número atômico 17, dá o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Ele tem um total de 7 elétrons na última camada. Quem tem 7, a tendência é o quê? Receber 1 para ficar com 8, então a carga é menos 1. Aí, por convenção, eu coloco primeiro o cátion, ou seja, quem tem carga positiva, o A mais 3, e depois o B, que é o ânion, com carga menos 1. Faço a inversão das cargas sem levar o sinal, ficaria A1, B3. O 1 ele pode ficar subentendido. Aí ficaria AB3. E lembrando, se um átomo tem carga positiva, o outro tem carga negativa, está ocorrendo o quê? Uma transferência de elétrons. Alguém está doando para outro que está recebendo esses elétrons.
Então, a ligação é a ligação iônica ou eletrovalente, que é a resposta da letra D. Beleza? Voltando aqui. O exercício número 7, ele diz o quê? Um elemento M do grupo 2A forma um composto binário iônico com um elemento X do grupo 7A. Assinale entre as opções abaixo a fórmula do respectivo composto. Bom, se ele diz que é um composto binário, significa o quê? Que só tem dois elementos químicos. Grupo 2A ou família 2A é a mesma coisa. Todos os elementos da família 2A têm 2 elétrons na última camada. Quem tem 2 elétrons na última camada, tendência a doar esses 2, então carga mais 2. O elemento X, família 7A, tem 7 elétrons na última camada, tendência dele é receber 1, então carga menos 1. Ficaria M mais 2, X menos 1. Aí, fazendo a inversão, você teria o quê? Mx2, que é a letra B. Aqui, M mais 2 e X menos 2. Você tem Mx2, que é a letra B, a alternativa correta. Beleza? Voltando aqui. Oitavo exercício. No oitavo exercício, ele diz o quê? A camada mais externa de um elemento X possui 3 elétrons, enquanto a camada mais externa de outro elemento Y tem 6 elétrons. Uma provável fórmula de um composto formado por esses elementos é o quê? Quem tem 3 elétrons na camada mais externa, que é a camada de valência, a tendência dele é doar esses 3, carga mais 3. Quem tem 6, no caso do Y aqui, ele precisa receber 2 para ficar com 8. Então, carga menos 2. Então, o que eu vou ter, na verdade, é o quê? X mais 3 com Y menos 2. Fazendo a inversão da carga, isso dá o quê? X2, Y3, que é a letra A. Vamos lá. Conferindo aqui. Aqui. O oitavo, x mais 3, y menos 2. Fazendo a inversão da carga, dá o quê? O 2 vai para o x, o 3 vai para o y, sem levar o sinal. Obrigatoriamente, você tem que colocar primeiro o cátion e depois o ânion. Nunca se esqueça disso. Vamos lá, exercício número 9. A fórmula entre o cátion x, isso aqui é 3 mais a carga dele, e o ânion y menos 1 é qual? Eu vou fazer o quê? Ó, x mais 3, y menos 1, fazendo uma inversão da carga. O 1 vem para cá, ele fica subentendido, e o 3 vem para esse lado, ficando evidente. Então, a fórmula do composto iônico seria XY3, que seria a alternativa B. O 10º exercício agora. Vamos lá, estamos indo. Analisando as moléculas H2O, que é a água, o CO, que é o monóxido de carbono, ácido clorídrico, que é o HCl, amônia, que é o NH3, e o flúor, que é o F2. Temos ligação dativa apenas em qual molécula? Ligação dativa é aquela ligação que ocorre através do compartilhamento, é um tipo de ligação covalente, ocorre um compartilhamento, só que o par de elétrons que é compartilhado, conforme a gente falou na aula passada, ele vem de um átomo só. Então, o único aqui que faz uma ligação covalente dativa é o monóxido de carbono, que é o CO. Aqui.
No CO, o carbono tem 4 elétrons na sua última camada, o oxigênio tem 6. O carbono fazendo com o oxigênio 2 ligações covalentes simples, o oxigênio, que tinha 6, fica com 8. Mas o carbono, que tinha 4, fica com 6 e precisa de mais 2. Esses mais 2 elétrons, ele só pode ser acessado se o oxigênio compartilhar um par de elétrons dele com o carbono. Aí os dois agora ficariam com 8 elétrons, seguindo a regra do octeto. Beleza? Vamos lá, exercício 11. Certo átomo pode formar 3 covalências normais e uma dativa. Qual a provável família desse elemento na classificação periódica? Bom, na verdade, aqui, ó, família 3A tem 3 elétrons na última camada. Família 4A tem 4 elétrons na última camada. Família 5A tem 5 elétrons na última camada. Família 6A tem 6 elétrons e a família 7A tem 7 elétrons. A família 7A ele só pode fazer uma ligação covalente e já fica estável. A família 6A ele pode fazer 2 ligações covalentes, aí fica com 8. Não tem como fazer 3. A família 5A é a única que dá para fazer 3 ligações covalentes normais. E se algum outro átomo estiver precisando de mais elétrons, se for ligado a ele, o único jeito que dá para estabelecer é com 3 covalentes normais e uma dativa. Então, a alternativa correta seria a letra C. 12º exercício. O número de ligações dativas do elemento cloro, o cloro ele é da família 7A. Ele tem 7 elétrons em sua última camada. O máximo que ele pode fazer é o quê? Se ele tem 7 elétrons, ele pode ter no máximo 3 grupos de 2 elétrons, já que cada ligação dativa é uma dupla de elétrons que sai dele compartilhando com o outro, ele não poderia fazer a quarta porque teria que ter 8 elétrons. Como ele tem 7 elétrons na última camada, o máximo que ele faz de dativa é 3. Exercício número 13, ele fala sobre o quê? A fórmula, molécula de nitrogênio aqui, você tem o quê? 3 ligações covalentes. O que você está tendo aqui é o compartilhamento de 3 pares de elétrons. Então, a alternativa correta é a letra E. 14. A molécula que apresenta somente uma ligação covalente, ou seja, só aquele um traço, de todos aqui que eu tinha feito, o único é a letra A. Por quê? Porque são 2 flúor, um ligado ao outro, cada um deles tem 7 elétrons na última camada. Fazendo apenas um compartilhamento, cada um deles fica com 8. A letra B, ela não é por quê? A molécula de oxigênio são 2 átomos ligados um ao outro, cada um tem 6 elétrons. Para ficar com 8, precisa de 2 ligações covalentes normal. Então, não dá. A única que tem é a letra A. Aqui, ligação covalente. Aqui, do exercício 12, os 3 pares de elétrons e um emparelhados e um desemparelhados. E a gente para por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente continua na próxima aula. Um abraço e até